Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Hoje o conteúdo é para falar sobre cachorros. Não, tô brincando. A Sônia tá aqui do meu lado só para justificar, porque muitas vezes eu vou editar esses vídeos que eu coloco aqui no YouTube e eu tô cheio de pelo na roupa. A responsável pelos pelos está aqui. Mas, tirando a parte dos pelos da Sônia, vou trazer um conteúdo para vocês aqui hoje da maneira que eu gostaria de assistir. Porque, normalmente, quando eu vejo um review de algum equipamento, de alguma lente, ou até mesmo de um lançamento de algum produto, eu vejo o profissional, o youtuber que está fazendo isso, ele fala muito daquilo que a marca quer ouvir ou até mesmo aquilo que é a expectativa dele. E muitas vezes não é a realidade. Quem lembra do vídeo que eu fiz do Mavic 3 no seu lançamento, né? Quanto eu fiquei decepcionado com o Mavic 3 quando foi lançado lá há muito tempo atrás, já não sei, praticamente um ano. E depois, 7 meses depois, com as atualizações, eu voltei e mudei a minha opinião. E eu não mudei a minha opinião porque alguém pediu para mim mudar a opinião. Mudei a opinião porque, de fato, o drone mudou. Tanto é que uso ele até hoje e hoje eu digo para você que eu estou mega, ultra, super satisfeito com o drone. Mas, na sua entrega lá, no seu lançamento, para mim foi decepcionante. Eu esperava muito mais. Eu esperava o drone que eu tenho hoje, que na época não foi me entregue e depois com as suas atualizações, obviamente, foi entregue. Mas vamos falar aqui hoje desta lente aqui, ó. A lente em questão, eu vou chegar no porquê que eu estou usando essa lente aqui, porquê que eu tenho ela. Eu estava buscando um look de uma lente vintage que nem eu sei explicar. Eu vejo muita referência gringa, muita coisa de fora. E normalmente as referências que eu assisto são referências as quais ainda são inatingíveis para mim. Kits de lente como Panavision, Cooke, umas coisas assim que tem um creme, que tem um amarelo, tem uma cor mais amarelada que talvez eu nem consiga traduzir isso para vocês da maneira que eu gostaria de traduzir. E eu sempre ouvia falar das lentes que vinham com as câmeras Zenit, né? A Zenit, seja lá como você quiser falar. Que eram aquelas câmeras lá que foram copiadas, né? Lembra lá que os comunistas da União Soviética invadiram uma fábrica da Zeiss na Alemanha, copiaram o projeto e fizeram cópias? Essa história tá todo mundo careca de saber na internet aí, eu não vou repetir ela aqui, até porque não teria sentido. Mas se você não conhece a história, vai atrás aí. Na época da União Soviética, a União Soviética invadiu lá a Alemanha e roubaram, sim, roubaram. Roubaram o projeto e fizeram em larga escala as lentes da Helios, né, nas câmeras Zenit, que eram bem populares na época, parecendo coisa da China, né? Pegam uma marca famosa e copiam e fazem em grande escala. Então não tem muita diferença lá da União Soviética para a China atual. E lembre-se aqui, eu não estou falando mal nem nada, é apenas uma constatação da história. Foi assim que aconteceu na União Soviética e é assim que acontece hoje na China. Então lá naquela época foram produzidas inúmeras, milhares de lentes, como esta aqui, a popular Helios 44M2, M4, M2 é a versão, né? Versão 2, versão 4. E essa lente produzia, na época, muitas aberrações cromáticas, e essas aberrações cromáticas são que nos encantam hoje. Então, um dia desses aí, eu acabei descobrindo, já contei isso no meu Instagram, numa dessas pesquisas minhas aí pela internet, eu acabei descobrindo que esta câmera aqui vinha com uma lente, né, que agora você pode ver que ela está desfalecida. Já contei no meu Instagram o motivo que essa lente ficou desta maneira, é que a pessoinha que está pelos no nariz, Sônia. A pessoinha que está atrás da câmera neste momento, quando tinha lá os seus 2, 3 anos de idade, tentou consertar, né? Ou seja, ele brincava, vou colocar uma foto aqui, ele brincava com essas lentes que eu tinha em casa e nem sabia do valor delas. E você imagina o que aconteceu aqui. Então eu fui atrás de outra Helios, que é esta aqui. Comprei na internet de alguém que já remodelou ela. O que ele fez? Ele bota um adaptador de acordo com a câmera que tu precisa, né? Ou seja, pode ser um EF, pode ser para Sony, pode ser, enfim, ele vai adequar aqui porque ela até porque aqui, ó, o bocal dela é esse bocal de rosca aqui, que era muito utilizada nas câmeras daquela época. E então hoje isso é muito fácil, tu encontra esse adaptador muito fácil na internet. A lente é que tá cara. Na época eu paguei cerca de 50, 60 reais na câmera com a lente. Hoje só a lente custa R$1.000 na internet.
E essa aqui ainda tem um plus. Qual é o plus que essa aqui tem? A pessoa que me vendeu ela, ele já fez aqui um processo chamado anamorphic. Por que anamorphic? Ele coloca ali dentro uma estrutura oval que vai simular o buquê de uma lente anamórfica real e mais um fio de nylon que vai simular aquele flare. Então, por isso é chamado de anamorphic. Então, a lente ela já tem um buquê maravilhoso por si só, né, que são as suas aberrações cromáticas, e ainda é feito esse upgrade, digamos assim, na lente para que ela tenha esta característica diferenciada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar algumas imagens para vocês assistirem, compararem. Eu vi algumas pessoas perguntando na internet, eu queria muito ver uma imagem desta lente em operação. Então eu vou colocar aqui para vocês tanto imagens na vertical quanto na horizontal. Lembrando que as verticais não são cropadas, elas foram feitas com a Blackmagic assim, ou seja, estão em resolução grande. A única coisa que a única diferença que vai acontecer aqui é que o flare vai estar invertido. E outras estão assim, para você estudar aí todas as possibilidades que esta lente vintage aqui de mais de 50 anos, essa lente deve ter 50 anos, no mínimo 50 anos. Então acompanhe aí e vê o que você acha do buquê desta lentinha aqui, que custa hoje em cerca aí de R$ 1.200 no Mercado Livre, já com adaptação. E sem adaptação eu vi que tem por R$ 800, R$ 900. Não é uma lente barata, tá? Levando em consideração que tu vai achar muita lente no mercado aí por mil e poucos reais, por exemplo, Sigma Art para Sony, por mil e poucos reais. Então não é uma lente barata. Acompanhe aqui e vê o que tu acha dessa lente. Se aplica em muita coisa, mas não se aplica em muitas outras coisas, né? Por exemplo, tu não vai conseguir trabalhar com uma lente dessa aqui em movimento. A maioria desses planos que tu for fazer com esta lente aqui vão ter que ser muito bem pensados para encaixar no seu filme. E lembrando, todas essas aberrações cromáticas que nos encantam nessa lente, pelo menos nos meus testes, funcionam só em f2. Se tu mexer aqui para f3.5, 4, esquece, não vai funcionar nada. Então, F2 é onde ela te entrega essa, digamos assim, que essa textura, esse defeito dela, que é o que nos agrada. Outra coisa importante ser salientada é que, como tu tem que usar em F2, então é muito importante que tu use filtros NDs. Sempre que eu utilizo ela com câmeras que têm filtros NDs internos. Até porque eu não consigo colocar um filtro ND nela, porque eu não tenho filtros NDs que se encaixem neste tamanho. Meus filtros são todos maiores. Então eu acabo usando sempre uma Blackmagic 6K Pro, por exemplo, que tem filtros NDs internos e eu consigo controlar essa luz para que eu possa filmar um sol a pino, né, se for de dia, usando a sua velocidade máxima, a sua abertura máxima, que é f2, porque aí é onde eu vou conseguir, de fato, sentir e entender o potencial desta lente. Se eu acho uma lente barata, não, eu não acho. Eu acho uma lente cara. Essa minha, principalmente aqui, ela não é tão ajustadinha, assim, eu acho ela meio molengona, tem que olhar bem o foco para estar certinho, mas sim, é uma lente criativa, é uma lente que te dá a possibilidade de fazer muita coisa interessante que talvez com outras lentes atuais nós teríamos que elevar um valor bem acima. Eu até andei cogitando a possibilidade esses dias de comprar uma lente anamórfica real, aí, né, uma anamórfica, uma Vasa em 40mm. Usada, eu estava negociando ela por R$19.000 e eu acabei desistindo desta compra nesse momento, porque R$19.000 numa lente anamórfica, tu não consegue usar 100%, é uma lente que tu vai usar em alguns momentos, né, ou seja, é uma lente de aplique de algumas cenas específicas, mas tu não consegue usar 100%. Lembrando que tem um detalhe importante, quando eu falo de lente anamórfica, ela já faz a compressão na própria lente, ou seja, tu ativa aqui na câmera o modo anamórfico, tu vai conseguir visualizar sem a compressão, mas o arquivo vai estar comprimido, tá bom? Esta lente aqui é anamorphic, ela não faz a compressão, ela só dá a impressão do anamórfico, porque o flare dela vai ser anamórfico e ela também dá uma distorçãozinha pouquinha com a ideia de parecer que é anamórfico, mas não é anamórfico de fato. Falando em testar, eu estou com uma lente aqui que me foi enviada para teste também. E essa lente a gente tem que falar mais sobre ela. É uma lente que não é barata, é uma lente que custa
quase $5.000. É uma lente Cine da Fujinon. As mesmas lentes que foram usadas, por exemplo, no filme Top Gun Maverick. Esse filme novo, tá cheio de conteúdo na internet falando sobre essas lentes. Eu testei essa lente, usei um conteúdo inteiro, fiz um material inteiro usando essa lente, mas isso é um vídeo para um outro canal. Eu amei a lente, só que é uma lente muito cara e ela tem um probleminha aí que eu vou falar no próximo vídeo, e esse probleminha não é que seja um problema, né? Mas é um problema a longo prazo. Ele vai se tornar um problema a longo prazo que vai gerar mais custos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui embaixo e me diz o que tu achou desta lente aqui, vintage. O que tu achou da textura desta lente aqui? Eu tenho muito material na internet, mas a maioria das coisas, assim, as pessoas falam aquilo que é a expectativa delas sobre a lente. E não mostrando a realidade da lente, né? Como ela é difícil de trabalhar muitas vezes. Então você vai ver, você viu aqui, né? E muitas coisas eu tenho dificuldade até de fazer o foco. Ou eu vou fazer o foco e ela mexe na abertura, porque ela tá mais ou menos, tá bom? Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.